Fala galera, aqui é Gustavo de Speres falando e hoje nós vamos falar sobre Ethereum. Quem começa a se interessar pelo mercado de criptoativos rapidamente conhece a Ethereum. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela já é a segunda maior criptomoeda de todo o mercado, sendo superada apenas pela Bitcoin. Ethereum é uma das queridinhas do mercado de criptoativos e já fez muitas pessoas ficarem bastante endinheiradas. E um dos casos mais conhecidos é do jovem Cooper Tudley. Cooper Tudley se tornou um milionário em 4 anos investindo boa parte do seu patrimônio em Ethereum. Como vocês podem ver aqui nessa reportagem da Isto é Dinheiro, os seus primeiros investimentos em Ethereum ocorreram enquanto ele estudava, ainda ele estava na Universidade do Colorado, em Denver, nos Estados Unidos. Isso foi em 2017. Ele aprendeu que o blockchain da Ethereum tem um potencial muito grande para mudar a indústria da música e ajudar os artistas a terem mais controle sobre aquilo que eles mesmos produzem, por causa dos contratos inteligentes. No blockchain você pode fazer coisas como agilizar o pagamento de royalties diretamente aos criadores. Então ele resolveu investir em Ethereum, ele fez um estudo dos fundamentos e viu que a moeda tinha potencial e colocou parte dos seus recursos em Ethereum. Para vocês terem uma ideia da potencialização de crescimento de capital e investimento com Ethereum ao longo desse tempo, se eu, por exemplo, tivesse investido $1.000 em Ethereum no dia 1/1 de 2016, hoje eu teria $2.927.000. Esse aqui é um site muito interessante, o nome é Cryptomo, é uma calculadora de lucro com moedas. Você coloca aqui a data, quanto você teria investido e o criptoativo, e ele calcula o lucro que você teria tido. Obviamente eu não fiz esse investimento porque em 2016 eu nem sabia o que era uma criptomoeda, infelizmente. Eu fui começar a me interessar pelo mercado de criptoativos mais recentemente, mas se eu tivesse investido $1.000, que nem é um valor tão grande, ainda mais nessa época que o dólar não estava tão caro quanto é hoje, né? Se eu tivesse investido $1.000 hoje em dia, eu estaria junto com este rapaz na lista dos milionários dos criptoativos, né? Agora vem a pergunta, por que Ethereum é um criptoativo tão especial? Para que a gente entenda isso, é necessário ver o fundamento da moeda. A Ethereum é, na realidade, uma plataforma com base na tecnologia blockchain. Dentro da Ethereum é possível negociar contratos inteligentes descentralizados. Esses contratos eles funcionam dentro da Ethereum e eles podem trazer muitas facilidades. Olha que interessante o que tem aqui no site oficial da Ethereum. A Ethereum não é apenas para dinheiro digital. Qualquer coisa que você possa possuir pode ser representada, negociada e colocada em uso como tokens não fungíveis. Você pode tokenizar a sua arte, obter royalties automaticamente toda vez que essa arte for vendida, ou você pode usar o token para algo que você possui para poder fazer um empréstimo. As possibilidades estão crescendo o tempo todo. Então aqui o próprio site fala, né? Você pode obter royalties, né, vendendo a sua arte, né? Como ele era uma pessoa que estudava música, isso aqui acabou sendo interessante para ele e fez com que ele colocasse os seus ativos na criptomoeda. E deu muito certo. Por isso que eu falo, gente, investir em criptomoedas, olha bastante os fundamentos. Se for investir em meme coin, aí o foco principal é a comunidade. Mas aí isso tem um caráter mais especulativo. Agora, se o objetivo é investir no longo prazo, tem que ficar atento e fazer o dever de casa, estudando os fundamentos da criptomoeda, tá bom? Mas como esses contratos eles funcionam dentro da Ethereum? Aqui eu encontrei na internet essa figurinha que expressa bastante. O contrato Ethereum ocorre de maneira relativamente simples. Os desenvolvedores do contrato escrevem os termos dos seus programas e a Ethereum executa esses termos. Então todos os termos do contrato são colocados em prática pela Ethereum. Então facilita muito. E termos como pagamento, gestão, desempenho, todos eles acabam sendo executados pela Ethereum. E aí, via de regra, há muitas vantagens. Primeiro, a segurança. A tecnologia blockchain ela é muito segura. Essa questão aqui é a exatidão. Ora, um contrato feito em mãos, um contrato feito por uma pessoa, é um contrato muito arriscado. Por quê? Porque aquilo que uma pessoa escreve é muito sujeito a
interpretações. A partir do momento em que você tem um contrato inteligente, você acaba tendo uma inflexibilidade de interpretação. Ou seja, a única interpretação possível é a própria interpretação da plataforma. Então, você tendo a interpretação da plataforma, você acaba com qualquer tipo de ambiguidade. E isso faz com que haja uma exatidão muito grande no contrato. Você tem um alto rendimento, é bastante econômico. A partir do momento em que você tem a exatidão, você tem uma confiança muito grande naquilo que está sendo feito, não possui interrupções e é absolutamente autônomo, é descentralizado. Agora vem a pergunta, como é que tudo isso é pago? De uma maneira muito simples, é pago com a criptomoeda Ether. Ethereum é, na realidade, a plataforma e não a criptomoeda. É a plataforma com base na tecnologia blockchain. A criptomoeda mesmo não se chama Ethereum, ela se chama Ether. Mas como a relação entre Ether e Ethereum é muito grande, ambos os nomes são usados como sinônimos. Então não existe na realidade a criptomoeda Ethereum. O que existe na realidade é a criptomoeda Ether. A relação entre as duas fez com que os nomes se tornassem sinônimos. O que se pode dizer é que no lugar de se criar uma blockchain para cada aplicação, o que seria complicadíssimo, o que se tem são aplicações sendo criadas em um único blockchain. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês querem chamar um motorista de aplicativo. Vocês precisam do motorista de aplicativo, o que vocês fazem? Vocês vão lá, abrem o aplicativo e vai ter uma intermediação entre você e o motorista. Essa intermediação é feita pela empresa. Então você vai lá, entra no aplicativo da empresa, chama o motorista. O motorista ele vem até você, você paga o motorista, parte daquilo que você pagou, no lugar de ir para o motorista, vai para a empresa que fez a intermediação. Agora imagine que você tivesse um aplicativo descentralizado que permitisse a relação direta entre você e o motorista, de modo que tudo aquilo que você pagasse fosse somente para o motorista e o motorista recebesse 100% disso. Isso faria com que a corrida ficasse mais econômica para você e mais lucrativa para o motorista. Então, esse tipo de aplicação faz da Ethereum muito revolucionária, faz da Ethereum muito especial. Esse processo de descentralização é muito inovador. O processo de idealização da Ethereum ocorreu no ano de 2013, por esse rapaz aqui. Ele se chama Vitalik Buterin. Se eu não me engano, ele é russo e ele atualmente mora no Canadá. Como a ideia era muito boa, acabaram surgindo apoiadores até que no dia 30 de julho de 2015 a Ethereum foi lançada oficialmente. A rede passou por diversas melhorias para poder otimizar a performance e a segurança, e ao longo desse processo valorizou quase 300.000%. Atualmente se espera muito pela versão 2.0 da plataforma, então a gente já pode esperar pelas novidades e valorizações que vêm para o futuro. Eu acredito ainda que muita água vai correr debaixo dessa ponte e a Ethereum ainda vai nos trazer muitas surpresas agradáveis e muita valorização. Eu acredito que seja uma boa reserva de valor, já que se trata de um token que tem tido um caráter deflacionário muito interessante. Tem tido uma queima muito grande na Ethereum. Recentemente, no início de 2022, agora, ocorreu uma alta histórica de queima, no dia 10 de janeiro deste ano, e é um novo recorde para a blockchain da Ethereum. Então, a partir do momento em que você tem tokens sendo queimados, você tem um processo deflacionário, ou seja, um processo de aumento do valor do criptoativo. Isso é muito interessante. Então acaba que a criptomoeda Ethereum se torna uma boa reserva de valor e uma fonte interessante de proteção de recursos. Então muita coisa boa vem pela frente, eu acredito muito nesse projeto e creio que cada vez mais a aplicabilidade desse projeto vai aumentar. Como o próprio site diz, as possibilidades vêm crescendo todo o tempo e a Ethereum ainda vai nos surpreender muito. Bom, era esse o meu recado para vocês. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, dar um like aí e postar um comentário. O que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham do futuro, para o futuro da Ethereum, né? Se vocês acreditam que ela vai valorizar mais, o que vocês esperam para a Ethereum 2.0 e até o próximo vídeo. Valeu!